tarde, gente boa. Tá começando o Globo Esporte e é hoje, hein? Flamengo e Grêmio vale vaga na grande final da Copa do Brasil, jogaço no Maracanã. Você vai ver ao vivo na Globo, depois de Terra e Paixão. E vamos lá pro Maracanã? Edson Viana e Grafite já estão lá. Aliás, o Grafite tá num estilo que lupa, hein? Pra falar aí de Flamengo e Grêmio, jogão de daqui a pouco, Edson. Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, o palco já está preparado, cerca de 70 mil torcedores são esperados hoje aqui à noite. O Flamengo, que tem a vantagem por ter vencido o jogo de ida por 2-0, pode perder por um gol de diferença que se classifica, mas vive um momento tenso, teve eliminação da Libertadores, já são 3 jogos sem vencer, contando todas as competições e mais recentemente essa confusão no treinamento, briga do Gerson com o Varela, o Gerson deu um soco no Varela, quebrou o nariz do Varela. Eles inicialmente estão relacionados para essa partida, já a gente vai falar mais sobre isso. Eu queria inicialmente te perguntar, Grafite, sobre essa confusão toda, de que maneira isso influencia, ainda mais tão perto de um jogo tão importante. Boa tarde. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Escobar, amigos do GE. Dentro do elenco não influencia, porque é normal acontecer esses atritos, né? No ambiente de competitividade entre os jogadores, acontecer esse tipo de entreveiro, né? Briga, socos e tal. Eles se acertaram entre eles. Acho que dentro do elenco não terá problema algum. Agora, no ambiente do jogo aqui no Maracanã, pode pesar sim. A falta de resultados do Flamengo nos últimos jogos, o torcedor, aquela coisa, pode criar um ambiente ruim. O Flamengo não fazer um bom jogo diante do Grêmio. Mas dentro do elenco, entre os jogadores ali, não vai influenciar muito, não. Você já testemunhou em toda a tua experiência de futebol uma briga, algo mais de fato assim? Não, já vi, é jogador com jogador, jogador com treinador, com dirigente, mas são coisas que acontecem no dia a dia, no treinamento, no vestiário, que fica dentro do vestiário. Infelizmente, no Flamengo, esses últimos atritos que aconteceu vieram à tona exterior. Todos ficaram sabendo por parte da imprensa e cria um ambiente pesado. Mas eu já vivi e realmente essas coisas ficam dentro do vestiário. E como é que você acha que o Flamengo deve lidar com essa vantagem? Olha, administrar da melhor maneira possível. Não vive um grande momento, não vem jogando bem, a eliminação na Libertadores, a falta de vitórias nos últimos jogos, mas tem uma vantagem grande, vai enfrentar uma grande equipe que tem tradição também na Copa do Brasil e pode fazer um bom jogo. Mas a vantagem do Flamengo é muito boa. Quem está lá no Ninho do Urubu, no CT do Flamengo, com outras informações do time é o Fábio Jupa. E aí, Fábio Jupa, os brigões vão para o jogo, como é que está o clima por aí? Muito boa tarde. Oi, boa tarde, Edson, Grafite, boa tarde a todos. Vamos para o jogo sim, Edson. O Flamengo teve treino hoje pela manhã aqui no Ninho do Urubu. O treino começou às 11 horas. Treino que definiu a escalação para o jogo de hoje à noite contra o Grêmio. O Flamengo tem 2 desfalques para hoje. O lateral direito, o Wesley, que está suspenso, e o zagueiro Davi Luiz, que está com dores na coxa esquerda. No lugar do Davi Luiz vai jogar o Léo Pereira. E no lugar do Wesley vai jogar o Varela. Ele fez uma revisão médica hoje, treinou de máscara, não sentiu dores maiores e está confirmado como titular, assim como o Gerson também está confirmado como titular do meio-campo. Flamengo mais provável para hoje à noite tem Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Felipe Luiz, Alan ou Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Os jogadores estão almoçando nesse momento no Ninho do Urubu, vão descansar até as 5h30. 5h30 tem lanche, 6 horas preleção e depois da preleção eles seguem aí para o Maracanã. Eu volto com você, Edson. Valeu, Jupa. Pois é, Grafite, você acha que a melhor opção para o Sampaoli é que o Varela seja o titular? A gente lembra que o Mateuzinho já não joga desde março por causa de lesão. Sem o Wesley é a melhor opção? Com certeza o Varela, porque vem treinando, vem jogando com mais frequência que o Mateuzinho. Por mais que tenha acontecido esse problema, ele deve se proteger. Ele está relacionado por jogo, né? Mesmo tendo noticiado que quebrou o nariz, deve jogar com a máscara, mas que o Varela é a opção mais viável por conta da falta de ritmo de jogo do Mateuzinho. Rapidinho, que pontos de atenção tem que ter com o Grêmio? Soares sempre, né? Sempre Soares, né? O bom toque de bola que o Grêmio tem no meio-campo, né? Bitelo, Vila Sante, Soares, esses jogadores, quando eles estão entrosados jogando bem, eles podem fazer a diferença e pode ser um fator que o Grêmio pode usar para tentar se classificar aqui dentro do Maracanã. Soares sempre perigoso, é o artilheiro do Grêmio na temporada com 16 gols, mas já não marca 8 partidas. É sempre muito perigoso, né, Escobar? Vamos aguardar para ver como é que vai ser logo mais. Eu volto com você. É muita confusão uma atrás da outra, hein? Muita. E essa, Flamengo, hein? E essa é de mão dupla. Porque o Varela levou a pior, mas o Gerson o agride, segundo os relatos, se esquivando de uma agressão dele, Varela. Então, é chumbo dos dois lados, né? Até surpreendeu o elenco, que considera o Varela um cara, nas palavras do pessoal, na dele.
Mas o clima tá tenso demais. Quanto pode afetar esse jogo, essa decisão de hoje? Já afetou. Primeiro, até pela necessidade, o Varela era um titular do dia de hoje. Tá? Não tem o menino na lateral, que está suspenso, ele ia jogar. Então já afetou ali, na escalação do time. Segundo, no espírito. Logo que aconteceu, as lideranças teriam se reunido, né? Felipe Luiz teria sido um deles, para botar uma água nessa fervura. E o Sampaoli, o histórico do Sampaoli de técnico, ele traz muito problema, né? Aquela questão da Argentina em plena Copa do Mundo. No próprio Galo teve uma história de uma festa em que todo mundo foi lá, pegou Covid, também... no Galo, né? Balançou Verdade, o elenco. bem lembrado. No Santos ele tinha a fama do cara que não dava bom dia, só falava com os meninos da árvore. E a fama de pedir reforço às 5 da manhã para a diretoria. É um para-raio de problemas? Mas é um para-raio isso, de problema, professor? é isso. E mais do que um para-raio, não segura o repuxo, não dá solução. Então é assustador o Flamengo a essa altura. Eu acho que hoje das duas, uma, ou vai ou racha. Ou o time dá aquela resposta, que inclusive a gente já esperava contra o São Paulo e não veio, né? Ou faz água de novo, mesmo tendo uma vantagem muito boa contra o Grêmio, a partir de um jogo muito consistente que fez. Você não acredita que seja aquele joguinho morno, segura aqui, 0-0? Não, ou vai ganha ou de 1 a racha. 0. Né? Hoje tem que ir, o Flamengo deve um vai ou racha. Ou ele atropela o Grêmio ou ele perde a vaga? Eu acho que não tem meio termo hoje não. O Flamengo está devendo professor? isso para a torcida dele. Porque é Maracanã, porque essas coisas estão acontecendo, a resposta tem que ser dada em campo. Não com essas notas, me desculpe, mas isso aí é passar um atestado público que desnecessário, né? Ficar minimizando o que todo mundo viu, dizer que segue normalmente depois de uma agressão, outra agressão envolvendo esse grupo, é minimizar demais, né? Por mais que o entrevero seja um prato da culinária espanhola, mas é pouco, isso é muito mais que um entrevero. Isso é uma agressão, mais uma agressão. E mais uma vez não há uma atitude efetiva para atacar as causas desses problemas, né? Tudo isso são consequências. Isso aí é um barril de pólvora. Então, ou o Flamengo se fecha, se une e vai para as cabeças, ou faz água. Vantagem também tinha contra o Olímpia. Estou imaginando, o Grêmio precisa vencer e um gol só não adianta. Mas se ele se atira muito à frente, o contra-ataque com a velocidade do Bruno Henrique pode ser fatal, hein, Eugênio? Pode, claro. O Bruno Henrique é um jogador... Nessa confusão que o Flamengo vive hoje, você tirar uma peça que está conseguindo entregar é o Bruno Henrique. Né? Inclusive, ele é reconhecido pela torcida no Maracanã. Alguns outros jogadores do domingo foram vaiados. Quando chega o nome do Bruno Henrique, ele é aplaudido. Acho que foi o único sem nenhum indício de vaia, né, Eugênio? Porque ele está fazendo dele. Voltou de um longo tempo lesionado. É difícil, demorou um tempo para conseguir encontrar o melhor condicionamento físico. Chegou a esse ponto e hoje é o jogador do Flamengo que está mais inteiro em campo. Até porque os outros vêm de uma temporada desgastante. E ele, como ficou pronto, né? Ficou preparado bem depois, ele hoje é um jogador com mais fôlego, com mais força do Flamengo para correr. Porque toda essa situação do Flamengo, em termos de desempenho dentro do campo, também está ligada à questão física. O Flamengo está desgastado. O Flamengo encara 3 competições basicamente com o mesmo time. Mudanças aqui e ali, mas a estrutura é a mesma, ao contrário do que já fez, por exemplo, no ano passado, em outras situações. Então, é um time cansado. Quem não está cansado, quem não está com uma temporada nas costas, é o Bruno Henrique. E sim, se o Grêmio for loucamente ao ataque, inclusive, vamos lembrar, o primeiro gol lá na Arena Grêmio é um gol justamente do Bruno Henrique atacando o espaço em velocidade. A bola começa com o Wesley na direita, ele investe no Bruno Henrique e ele toca para o Gabigol finalizar. Então, ele pode ser uma grande arma para o Flamengo no jogo de hoje. É claro que sozinho não adianta, né? Sozinho não resolve. Mas dentro de um time organizado para explorar a capacidade dele, a explosão física dele, a bola aérea dele, que é muito boa, ele, claro, pode ser decisivo hoje. O Bruno Henrique está na contramão, né? Na boa contramão, né? Fisicamente e também de cabeça.
Ele tem passado ao largo de críticas. Taticamente, é a arma de desafogo do Flamengo, embora propriamente no Maracanã o Flamengo não precise tanto de um desafogo, né? Pode também criar jogo. Eu acho até que deve criar jogo. Mais do que resultado, o Flamengo deve uma resposta à sua torcida, porque o último jogo decente foi justamente contra o Grêmio. É a última lembrança de desenvolvimento de jogo mais próximo do padrão do que é o Sampaoli. Ele aí falando de jogo, mas nas coletivas ele tem falado sempre que o time não alcançou sequer perto do que ele quer. Mas naquele jogo, especificamente em Porto Alegre, ficou a boa lembrança. Então aquela é a meta, a retomada, tendo aquele jogo em vista. Vai ser muito interessante ver como é que esse time se desenvolve hoje, Abel. Resultado à parte, tem uma questão de desenvolvimento do jogo do Flamengo. O Flamengo precisa provar que está acima, que seu jogo pode estar acima desses problemas todos que a gente está vendo que estão acontecendo aí. Não adianta a nota oficial minimizando, que todo mundo sabe. Sabe o que parecia essa nota oficial do Flamengo? Aqueles torcedores chatos de rede social que ficam falando que a gente está torcendo contra, que não há nada, que a palavra dos jogadores então não conta, vocês é que sabem, vocês estão querendo criar polêmica. Caramba, tem um nariz fraturado ali, tem uma ponta de nariz fraturada. Quem é que está inventando polêmica? Você sabe, professor, que eu estava dizendo agora, o Grêmio tem essa obrigação de vencer por 2 gols para pelo menos levar para os pênaltis, né? Mas não consigo imaginar um Flamengo jogando com resultado. Pela história do Flamengo, a cultura de futebol que o Flamengo tem, pela característica desse time do Flamengo, pelo que o Sampaoli pensa de futebol, eu não consigo imaginar. E por estar em casa com sua torcida empurrando, um Flamengo, vou esperar e vou jogar no contra-ataque. Você acredita nisso? Você consegue imaginar isso? Não. Por tudo que você já colocou, né? Não é o Flamengo. Ainda mais o Flamengo no Maracanã. Se fizer isso, vai ser vaiado pela torcida. A própria torcida vai vaiar. Se ela entender que o time está retrancadinho para explorar contra-ataque. Ela não vai aceitar isso. E também tem uma questão, né? Porque esse time, quando baixa a linha, dá muito espaço. Corre mais risco ainda. Não, vamos voltar aqui e marcar no campo de defesa. A gente viu o que aconteceu contra o Olímpia. No segundo tempo, o Olímpia troca, passa, acha-se sempre um espaço. O Lucas, a gente mostrou aqui, né? Ali no telão, o espaço que ele teve na intermediária do Flamengo para circular no domingo. Recebeu a bola no meio de 3, 4 jogadores. Então, quando o Flamengo baixa, vamos marcar no campo de defesa. Marca, mas marca a distância, não tem intensidade, não diminui os espaços, não ataca a bola. E o adversário acaba encontrando mais facilidade. O jogo do Flamengo é um jogo de estar no ataque. De estar no campo de ataque, recuperar essa bola no campo de ataque e dali reconstruir as suas situações. Como diz o Sampaoli, paixão por el balão. O Flamengo, curioso, esse jogo de hoje tem... os 2 times estão entre os que... No Campeonato Brasileiro, tá? É Copa do Brasil, mas a gente tem uma média de Campeonato Brasileiro. Estão entre os que mais finalizam e também entre os que mais sofrem finalização. Aliás, são os 2 primeiros. O Grêmio sofre mais finalização, o Flamengo é logo ali atrás dele o segundo. Portanto, são equipes com vocação ofensiva. E aí acabam deixando a defesa aberta. O que dá para imaginar que hoje nós teremos um jogo assim também. Um jogo aberto com 2 times buscando o resultado. Isso, para quem está olhando de fora, sem estar envolvido emocionalmente com o jogo, é interessante. Porque o jogo fica aberto e tal, emocionante, mas para o torcedor ali fica o coração na boca, né? Então, baseado na sua análise, que você acaba de trazer para a gente agora, eu vou dar o meu palpite para o jogo. 3-2 Flamengo. Eu também acho que vai ter bastante gol. Alerta de trocação. Aqui, tá maldoso. Ele tá maldoso, professor. Alerta de trocação. Trocação, mas trocação de futebol, sem soco. Não, trocação Tá maldoso hoje você, professor. Eu pensei num 2-2. Todas as referências possíveis. Trocação. Pensou no 2-2? Esquerda defende, direita ataca. Jabs incansáveis de direita. Pensei num 2-2, já que aqui a gente pode ficar no muro, um palpite informal. Acho que um 2-2 classifica o Flamengo pela grande vantagem que tem. Mas o Grêmio, nos últimos tempos, eu não me refiro só ao episódio pugilístico de ontem, quanto mais passam os dias, mais o Flamengo se enrosca psicologicamente. Olha quanto que o Grêmio ganhou nessa diferença de astral dos 2 times do primeiro jogo para cá.
Quando acaba o primeiro jogo, a vaga parecia liquidada. O próprio Renato deu indícios disso. E hoje já é uma situação psicológica diferente. O amigo Vini Colorado, grande torcedor do Internacional, disse que sentiu o clima lá em Porto Alegre, conversou com o Morel Imortal, torcedor do Grêmio, e que a confiança da torcida do Grêmio aumentou muito nos últimos dias, também pela crise do Flamengo. É verdade, você está rindo? É verdade. Vini Colorado. E o Morel Imortal. Morel Imortal. Tem tudo para ter aumentado mesmo. É um pouco o que acontece na outra semifinal da qual a gente vai falar, né? Convocação para a Copa do Brasil. Maracanã hoje recebe Flamengo e Grêmio. Na primeira partida em Porto Alegre ficou barato, 2-0 para o Mengão. Agora, o Grêmio está mais otimista pelos problemas extra-campo do Flamengo, de relacionamento, essa mistura de esportes aí de luta, não é com futebol, algo que, pelo menos eu não lembro assim no Flamengo de ter acontecido. E a Tatiana Tavares vai trazer as informações desse jogaço do Flamengo, do Grêmio. Tati, pra você, bom dia. Hoje, nada novo, nenhum entreveiro por aí, né? UFC na Band. Na Band. Oi, Renata, muito boa tarde para você. Bom dia, né? Bom dia a você, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. O clima é bem esse mesmo, né? Sai campo, entra ringue, tudo muito complicado no Flamengo. Mais tarde recebe o Grêmio aqui no Maracanã, né? Valendo vaga na final da Copa do Brasil. O rubro-negro venceu o primeiro jogo, construiu boa vantagem, 2-0. Hoje pode até perder por um gol de diferença, que ainda assim se classifica. Mas como você disse, Renata, a situação é muito complicada dentro e fora de campo, uma crise terrível. O último episódio aconteceu ontem, né? Nós trouxemos essa informação aqui no programa, a confusão entre Varela e Gerson, tudo por conta de uma falta que o volante teria cometido em cima do lateral direito. Houve um bate-boca, o uruguaio não gostou, foi pra cima do Gerson, mas aí o Gerson revidou com um soco, Renata, e aí depois disso, muito sangue em cima ali do Varela, no rosto. Ele precisou ser prontamente atendido pelo médico do Flamengo, Márcio Tanuri, que inclusive é médico do UFC, tem super experiência aí nesse tipo de lesão. Atendeu o Varela, levou ele para um hospital na Barra da Tijuca, o Hospital Vitória, Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. Ele fez um exame, foi aí indicado uma fratura no nariz, na parte superior, essa parte aqui junto com o olho, uma lesão no olho direito. Acontece que hoje ele deve ter acordado com o olho inchado, né? Essa é a preocupação do Flamengo. Lembrando que o Varela é o substituto imediato, né, do lateral direito Wesley, ele que está suspenso dessa partida de hoje. Então o Varela é peça importantíssima para a partida de hoje. Tudo isso vai depender do Sampaoli. Tá rolando um treinamento neste momento no Ninho do Urubu. E aí sim, a qualquer momento podemos ter uma atualização sobre o caso do Varela e do Gerson, se eles vão jogar. O que eu posso garantir aqui é que os dois jogadores estão à disposição, diferente do caso do Pedro, quando foi agredido e também multado ali por indisciplina, que foi suspenso da partida contra o Olímpia. Nesse caso não, os jogadores devem ser apenas multados, mas ficam à disposição de Sampaoli para a partida de hoje. Agora a gente vai conferir na reportagem tudo sobre os bastidores dessa confusão entre Varela e Gerson e também um pouquinho sobre a provável escalação do Flamengo para encarar o Grêmio mais tarde aqui no Maracanã. O campo do Ninho do Urubu virou ringue na véspera da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio. Varela e Gerson se envolveram em uma briga durante o treinamento, por causa de uma falta feita pelo volante. O lateral direito não gostou, reclamou com o zagueiro Pablo e Gerson questionou o que ele estaria falando. A partir daí começou o confronto. O uruguaio foi para cima de Gerson, que se esquivou e retrucou com um soco. Varela acabou sofrendo uma fratura no nariz e uma lesão no olho. Ele foi socorrido pelo médico Márcio Tanuri e levado a um hospital na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Precisou levar pontos no rosto. No mesmo momento, para tentar apaziguar a situação, Sampaoli se reuniu com as lideranças do elenco: Gabigol, Rodrigo Caio, Felipe Luiz e Everton Ribeiro.
O lateral esquerdo cobrou uma mudança de comportamento do grupo. O Flamengo se pronunciou nas redes, chamou a briga de entrevero e afirmou que o caso foi resolvido internamente. Além disso, o clube garante que os jogadores entendem o episódio como parte de um treino disputado. Vale lembrar que para o jogo de hoje, o lateral direito titular, o Wesley, está suspenso. Por isso, Varela é peça importantíssima, o substituto imediato. A presença do jogador só será confirmada após o treino desta manhã. O clube já providenciou máscara, caso o camisa 2 precise. Esse é o segundo caso de agressão física no Flamengo em menos de 20 dias. No último dia 29, o ex-preparador físico de São Paulo, Pablo Fernandes, deu um soco no atacante Pedro, que se recusou a aquecer no duelo com o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Dessa vez, Gerson e Varela foram os protagonistas da briga, mas diferente do camisa 9, não foram suspensos do jogo. Os atletas devem ser apenas multados. Internamente, a classificação para a final da Copa do Brasil virou obrigação. É a única maneira de amenizar a crise depois de uma eliminação na Libertadores e com a distância de 15 pontos para o Botafogo no Brasileirão. Para o duelo com o tricolor gaúcho, o Sampaoli tem 2 desfalques. Davi Luiz no departamento médico e o Wesley suspenso. Um provável Flamengo tem Matheus Cunha, Varela ou Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Felipe Luiz. No meio, Alan, Gerson ou Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. No jogo de ida, 2-0 em Porto Alegre. Hoje, no Maracanã, apesar do momento turbulento, com conflitos internos e incertezas no comando técnico, o Flamengo vai precisar se unir para dar uma resposta à torcida, que, como de costume, vai comparecer em peso. O mínimo que a torcida do Flamengo espera é que, quando comece a partida, nada de brigas, de violência, de entreveros, desentendimentos, futebol e, no mínimo, um futebol igual ao apresentado em Porto Alegre, no qual o Flamengo deixou o Grêmio totalmente desconfortável, dominou as ações, foi mais ofensivo, teve todos os índices a seu favor, poderia ter feito muito mais que 2-0, um 4-0 não seria um placar absurdo, mas deu brecha porque tem problemas de relacionamento e porque não sacramentou esse placar lá na casa do adversário. Rapaz do céu, que jogo importante. O jogo já era importante por si só, né? Por se tratar de uma Copa do Brasil, questão financeira, que a gente fala muito sobre isso. Mas o jogo do Flamengo já tinha ganhado ali uma pressão ainda maior, uma responsabilidade ainda maior pela eliminação na Libertadores. Aí vem essa questão da violência, enfim, da agressão, da briga entre Varela e Gerson. Isso aumentou ainda mais esse clima de decisão pro Flamengo. O Grêmio, nesse caso, está mais tranquilo. O Grêmio sabe que a responsabilidade é do Flamengo, pela vantagem e agora por todas essas coisas que eu acabei citando aqui. Acho que o Renato vai tentar usar, de certa forma, essa questão psicológica, essa pressão psicológica que o Flamengo vem usando e vai tentar, obviamente, fazer um jogo mais tranquilo, com toda a intensidade que precisa para remontar, né? Para tirar essa vantagem de 2 gols e a partir daí tentar fazer um jogo mais intenso. Vai ser mais uma grande partida na noite de quarta-feira. A nossa pesquisa, não é que ela é confusa, é que a gente não tem espaço para colocar todos os nomes ali, então a gente abreviou. Mas qual será a final da Copa do Brasil? Por enquanto, os telespectadores, os internautas estão acreditando mais em São Paulo e Flamengo, mas você também pode dar a sua opinião. E você, Denilson? 54% ali São Paulo e Flamengo. Qual você será? Depois fala, então dá um suspense, Tá. Aí a gente fala sobre isso. Gerson acaba de tomar essa decisão, horas antes da partida contra o Grêmio. O meio-campista toma uma decisão imediata e todos são informados. Em meio a um momento tumultuado dentro de campo, o Flamengo procura por alternativas para amenizar a situação. O Flamengo está passando por um momento tumultuado dentro e fora do campo, o que está gerando preocupações entre os torcedores. Isso ocorre porque o rubro-negro registrou o segundo caso de agressão em menos de um mês, no qual 2 jogadores trocaram socos durante um treinamento na última terça-feira, 15,
O mais preocupante é que isso aconteceu às vésperas da decisão da Copa do Brasil contra o Grêmio, na qual a equipe carioca venceu o primeiro confronto por 2-0 fora de casa. No entanto, com uma eliminação na Libertadores da América frente ao Olímpia, sob circunstâncias semelhantes. Toda essa controvérsia nos bastidores pode se tornar determinante e resultar em mais uma derrota. No entanto, tentando minimizar a situação e evitar que isso afete o desempenho em campo, Gerson, um dos envolvidos na confusão, agiu rapidamente nos bastidores do mais querido. Vale ressaltar que durante a confusão, Varela sofreu uma fratura no nariz após ser atingido por um soco de Gerson. Apesar do incidente, o uruguaio deve participar da partida contra o Grêmio, marcada para esta quarta-feira 16, usando proteção na região. Com a ausência de Wesley, o jogador deve ser o titular da lateral direita sob o comando de Sampaoli.